Depois de 3 anos, o general de divisão Barroso Magno se prepara para deixar o comando do IME. Isso depois de promover várias mudanças que estão levando o Instituto para um futuro. Muito obrigada pela entrevista, general. Primeiro, eu queria saber do senhor como é que o senhor chegou aqui, o que o senhor imaginava que seria o comando do senhor. E, olhando agora, foi exatamente o que o senhor imaginou ou foi diferente? Cíntia, eu primeiramente quero dizer que quando você fala que seria agora já os momentos finais do meu comando, eu quero dizer que estou muito satisfeito, né, e muito feliz também de estar falando contigo. Sobre a minha perspectiva, né, quando eu assumi o comando do IME, eu tive uma perspectiva realmente de incertezas. Eu realmente cheguei aqui bastante inseguro, porque embora eu tivesse frequentado o IME como aluno, eu vinha exercer um papel bem diferente. É um papel de liderar uma equipe composta por pessoas competentes, alunos fantásticos, alunos de um valor imenso, né? Professores também capazes, um corpo da administração também bastante comprometido. E o desafio era liderar uma organização complexa, uma organização em que se tem a graduação, a pós-graduação, tem a pesquisa, tem demandas de órgãos, por exemplo, do Ministério da Educação, órgãos do Exército, do Sistema de Ensino Militar do Exército. E essa insegurança me fez com que eu realmente me deparasse com a seguinte questão: como fazer com que essa organização, que tem um potencial muito grande, uma capacidade imensa, como fazer com que ela, junto comigo, nós juntos, seguisse uma direção que não era conhecida por mim, uma direção que eu teria que descobrir. Eu tinha que ser, naquele momento também, muito franco com esses integrantes para poder fazer parte dessa equipe e dizer para elas que eu também não sabia ainda o que nós íamos fazer. Mas eu tinha certeza que nós, trabalhando juntos, nós descobriríamos essa solução. O senhor tem o hábito de ouvir bastante, né? Ouvir tanto alunos, professores, servidores civis. Isso ajuda em todo esse processo do comando? Exatamente. A primeira coisa que eu acho que a gente deve ter, né, eu acho que é a humildade. A humildade de entender que nós não fazemos nada sozinhos. E que nós temos um papel aqui relevante. O comando ele tem um papel de articular, de agregar, de chamar, de proporcionar os recursos, os meios para as pessoas crescerem e desenvolverem. E dentro dessa ideia, eu procurei conversar com essas pessoas para entender as necessidades delas, as aspirações delas e até quais seriam as possíveis soluções para as questões do Instituto Militar de Engenharia. Os alunos, eles trouxeram demandas, né, de oportunidades que eles desejavam, oportunidade de trabalhar mais no IME, ter mais aplicação em engenharia, oportunidade de realizar trabalho em equipe, capacidade de coordenar, de liderar. E com isso eles me deram realmente uma inspiração. Era algo que eu já imaginava, porque eu me formei no IME em 89, eu também naquela época sentia essa necessidade. E eu encontrei aqui no IME a oportunidade de colocar aquilo que eu também um dia sonhei. Mas isso não seria possível simplesmente da cabeça do comandante. Eu entendia que eu sou passageiro, é um período de comando, e qualquer coisa que eu fizesse, eu teria que estar realmente conforme o desejo de todas as pessoas aqui do IME. O desejo dos alunos, o desejo dos professores, porque no fundo os professores querem ver os seus alunos com um desempenho melhor, eles querem ver os alunos motivados. E às vezes falta para eles uma oportunidade para eles saberem como fazer, uma oportunidade para eles terem apoio para fazer algo diferente. Isso não é assim, não é de forma diferente na administração do IME. Então, ouvir as pessoas foi fundamental, foi importante para eu perceber que aquela insegurança era necessária, mas que ela já estava em um momento de passar das ideias, passar das aspirações para uma ação concreta na busca da solução dos nossos problemas aqui do Instituto Militar de Engenharia. O que o senhor considera como os grandes desafios do seu comando? O grande desafio foi trazer uma ideia que não era inédita no IME, já era conhecida por alguns, mas que, por outro lado, ela já tinha sido tentada, e você fazer de uma forma diferente que as pessoas acreditassem.
E isso tem a ver com o nosso plano de gestão, que nós introduzimos aqui no IME, um plano em que houve a participação do Departamento de Ciência e Tecnologia, que é o nosso órgão, é um órgão que dá suporte a nós, porque nós somos uma universidade corporativa, uma universidade que forma engenheiros para as unidades militares do Departamento de Ciência e Tecnologia. Então nós procuramos fazer um plano de gestão em que houvesse a participação de todos. Para você ter ideia, nós chegamos a receber 400 sugestões de todas essas organizações militares. Houve um processo natural de priorização e nós definimos as nossas estratégias. Então, o nosso plano de gestão não é um plano do comandante do IME, é um plano do IME com apoio das instituições que estão em torno do IME e no nível hierárquico acima do IME. E agora, falando um pouco mais sobre esse grande desafio da abordagem pedagógica da educação de engenharia, nós introduzimos no IME a abordagem CDIO, né, o C de concepção, D de design, I de implementação e O de operação. Ou seja, formar um aluno com a mesma base científica que ele tem, com a mesma forte base nos fundamentos científicos, que é que caracteriza o nosso instituto, mas ainda colocando para ele uma capacidade de desenvolvimento de habilidades individuais, por exemplo, o espírito empreendedor, a criatividade, a iniciativa, ainda colocando na abordagem pedagógica a introdução das habilidades interpessoais, onde ele tem a capacidade de liderança, tem a capacidade de trabalhar em equipe, colaboração. Aqui eu apenas faço um parênteses dizendo o seguinte: essas habilidades já eram desenvolvidas, só que nós passamos a trabalhar de forma integrada, de forma encadeada, de forma sistematizada, fazendo com que o resultado seja realmente um resultado melhor. E, por fim, uma capacidade do nosso engenheiro de conceber, projetar, implementar e operar. Então, o grande desafio foi, a meu ver, fazer uma mudança que seja duradoura, onde nós usamos uma abordagem na preparação dessa mudança, que não é uma mudança do comandante, é uma mudança promovida pelo Instituto Militar de Engenharia. O senhor, inclusive, esteve em Brasília, no Departamento de Ciência e Tecnologia, conversando com chefes e comandantes ligados ao DCT e recebeu também do IME, aqui no IME, esses comandantes e chefes. E nessas duas ocasiões o senhor falou muito sobre o plano de gestão e sobre o CDIO. O que o senhor recebeu de retorno deles? Como é que o Exército está olhando isso? Ele percebe que isso é importante para o IME, para ele seguir para um futuro com uma qualidade ainda melhor? Cíntia, eu acho que realmente é uma excelente pergunta, né? O Exército Brasileiro está passando por um processo de transformação. E a concepção dessa transformação do Exército é de que o vetor ciência e tecnologia é o vetor-chave dessa transformação do Exército. E dentro do DCT, o DCT estabeleceu como uma abordagem de desenvolvimento dos seus produtos de defesa, né, de defesa no Exército, a abordagem da tripla hélice. Essa tripla hélice é uma abordagem onde nós temos 3 entidades: o governo, a academia e a indústria. Então, o papel do IME é formar recursos humanos, desenvolver projetos dentro dessa concepção da tripla hélice. E no momento que nós apresentamos para o Departamento de Ciência e Tecnologia como que nós estamos conduzindo a formação dos engenheiros, o Departamento de Ciência e Tecnologia teve a convicção de que nós estamos contribuindo para essa nova abordagem do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a aceitação por parte dessas organizações foi de confiança e de apoio, porque nada que está sendo feito no IME será possível se nós não tivermos o apoio do departamento para empreender recursos, empreender projetos, de forma a nós podermos, durante a formação dos nossos recursos humanos, trabalhar com a indústria, trabalhar com o nosso centro de pesquisas, de forma a fazer com que esse aluno realmente ele tenha a capacidade de conceber, projetar, implementar e operar sistemas de defesa. Nós ouvimos alunos e professores do IME e eles falaram muito bem sobre o trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui em relação ao CDIO e ao plano de gestão de modo geral. O general Barroso Magno passou 3 anos aqui na frente do IME, está terminando o seu período de gestão, e eu poderia dizer que ele imprimiu uma gestão bastante moderna
e ativa aqui no Instituto. Utilizou ferramentas de gestão que se usa nas principais empresas e indústrias mundiais, como, por exemplo, o planejamento estratégico. E uma característica que eu acho interessante dele é que ele usou muito a ouvidoria para traçar seus projetos e ações. Mais do que isso, ele, na verdade, ele agiu muitas vezes como ouvidor da comunidade acadêmica e tentou fazer ações para atender às ansiedades dessa comunidade, como, por exemplo, que eu diria que talvez a marca principal da sua gestão, que foi a modernização didático-pedagógica do Instituto. Ele, escutando os alunos que voltavam, principalmente do programa Ciências Sem Fronteiras, e que no exterior viveram diversas metodologias ativas de ensino e voltavam empolgados com esse novo approach do ensino da engenharia, ao escutar a ansiedade dos alunos, ele então resolveu liderar essa mudança do nosso sistema didático-pedagógica e estamos aí implementando uma nova abordagem conhecida como CDIO, que tenta, desde o início do curso, trazer conceito de projeto. Então, essa abordagem que traz conceito de projeto integrado dentro da matriz do ensino do Instituto, ele certamente vai fazer com que os alunos tenham uma visão mais prática, vai fazer com que a gente se aproxime mais da indústria. E só para dizer que essa metodologia, na verdade, já é usada em escolas de excelência no mundo, entre elas o MIT. O IME está passando por um momento muito importante de reestruturação nos nossos cursos de graduação. E eu entendo que a força motriz que deu origem a essa transformação foi a ida dos nossos alunos aos diversos intercâmbios no exterior, como o West Point, Parritech e as universidades. Bom, na volta dos alunos, eles voltaram ansiosos e relatando a diferença que tem na formação de um engenheiro no exterior e a formação que nós estamos dando ao nosso engenheiro aqui no IME. Bom, graças a Deus, o general Barroso Magno se sensibilizou por essa demanda dos alunos e procurou também sensibilizar o alto comando do Exército, a comunidade acadêmica do IME e, inclusive, a Associação de Ex-Alunos, mostrando que o IME deveria fazer alguma coisa para que a gente pudesse nos atualizar e ficar da mesma forma que o mundo todo está fazendo para a formação do engenheiro. Com isso, nós começamos a introduzir essa reestruturação na engenharia com o ensino ativo, através de várias ferramentas, como, por exemplo, o CDIO, a sala de aula invertida, o EAD, a interação com as indústrias, enfim, todas essas atividades. A gestão do general Barroso Magno, junto com toda a sua equipe, foi muito importante, principalmente para modernizar o nosso ensino, para adaptar o nosso ensino a essa nova realidade de engenharia que existe no mundo. E acredito que foi um passo muito importante a implementação do CDIO, o estudo de várias metodologias diferenciadas, onde o aluno tem um aprendizado mais proativo e pode desenvolver habilidades não só técnicas, mas também sociais. E aí eu destaco pontos bem importantes, como, por exemplo, o curso de empreendedorismo, no qual eu fiz parte, no segundo semestre do 4º ano, e foi bem proveitoso poder ter o contato com os alunos da FGV e fazer essa troca de experiências, né? A gente com a parte técnica e eles com a parte mais social, mais humana. Foi bem produtivo e acredito que isso exemplifica muito bem como o engenheiro militar atua no mercado de trabalho, né? Então acho bem importante, foi bem importante essa contribuição. Outro ponto importante que eu acho do general Barroso Magno foi o fato dele contribuir bastante para a implementação e a melhoria da cultura do IME. Assim. Acho que os alunos, o fato dele implementar as suas mudanças, trazendo os alunos para informarem as ideias, contribuírem, fez com que os alunos se identificassem ainda mais. E hoje a gente pode ver esse reflexo. Muitos alunos se identificam ainda mais com o Instituto e querem contribuir com ele. Na minha opinião, a gestão do general Barroso Magno colocou o IME vários passos à frente de onde ele estava antes do general chegar. E com certeza isso se deve a um olhar muito mais humano e muito mais profissional
que o general teve com relação à formação do engenheiro militar. O general passou a ver a formação do engenheiro militar não só como uma formação técnica ou como uma formação exclusivamente militar, mas como uma formação completa. E tendo essa visão, ele remodelou todo o ensino e toda a maneira como as disciplinas militares funcionavam para a gente. De forma que hoje eu acredito que o engenheiro militar sai daqui muito mais bem preparado e com os horizontes muito mais abertos. O senhor fica orgulhoso disso? O senhor sente que o trabalho foi feito, o que o senhor queria, o senhor conseguiu realizar? Dar os primeiros passos tão importantes? Tirando, né, realmente essa pergunta tem um cunho pessoal, né? Graças a Deus, né, eu tenho, assim, ao final desse comando, né, tenho tido um reconhecimento realmente das pessoas que estão convivendo comigo, né? No sentido de dizer que aquilo que eles aspiravam, eles tiveram a oportunidade de implementar, aquilo que na discussão com o comandante há 3 anos atrás, hoje eles foram implementados, a percepção de que eles tiveram a oportunidade de se comunicar com o comandante como um membro da equipe, uma pessoa que embora fosse a mais antiga, uma pessoa que teve as mesmas experiências e hoje está dando oportunidade para elas também contribuírem. Por outro lado, eu também cada vez mais tenho a convicção de que o trabalho em equipe, que a necessidade de se estar trabalhando junto das pessoas, isso que fazem a diferença. Eu tenho realmente me controlado para não permitir que a vaidade sobreponha a humildade, de forma que eu comece a pensar que eu tive um papel relevante. Eu acredito que sim, porque é o papel do comandante. E que eu tenha feito aquilo com um propósito realmente de melhorar, de ajudar, e que aquilo só foi possível porque eu contei com uma equipe. E, com relação ao orgulho, eu confesso que fiquei muito feliz, estou muito satisfeito, tenho assim uma sensação de que deu certo, de que valeu a pena. Mas eu espero tentar conter essa satisfação para não passar para o limite da vaidade, que eu acho que é bastante perigoso. Quais serão os desafios dos novos engenheiros militares daqui para frente, para o futuro? Eu acho que um dos grandes desafios dos nossos engenheiros, eu acho que eles vão ter que decidir, né, ao longo da vida, né? Eu imagino, né, é o que eu gostaria, que os nossos engenheiros com essa capacidade, que eles continuassem a aplicar esses conhecimentos adquiridos em prol de uma atividade de engenharia. Nós sabemos que a sociedade, né, o mercado, ele chama às vezes os engenheiros para outras atividades, mas o que eu gostaria é que qualquer coisa que eles fizessem, que eles levassem os nossos valores, né, valores das instituições brasileiras, levassem esse conhecimento para fazer algo de útil, mas que seja algo de útil que diga a respeito à paixão deles, que eles não sejam motivados por outros objetivos que não sejam a paixão, porque se eles encontrarem que eles são apaixonados, eles terão sucesso, irão se realizar e no final vai dar tudo certo. Para quem não sabe, o senhor, por favor, poderia explicar, o senhor ficou aqui 3 anos. Normalmente um comandante fica quanto tempo? Ele não fica tanto tempo dentro de uma organização militar. Como é que funciona isso? Uma organização militar, ela normalmente tem uma substituição, né, a cada 2 anos. Isso é típico uma unidade operacional. Por exemplo, uma brigada de infantaria, uma divisão de exército, passa 2 anos. Já as unidades técnicas, se procura manter o comandante um pouco mais, né? Uma unidade como o Instituto Militar de Engenharia, esse fluxo, essa substituição, ela segue uma sequência que diz respeito a outras unidades também. A permanência aqui, ela diz muito respeito a um projeto. Se tiver um projeto maior, por ser uma unidade técnica, o comandante fica mais tempo. Se tiver uma necessidade de movimentação por questões de antiguidade, o comandante é obrigado a sair por causa que ele atinge um certo estágio. Mas, em via de regra, eu acredito que a média seja esses 2 anos e o Exército utiliza outros fatores para... Então, o senhor passou disso? Passei de 2 anos e aí é o que eu costumo dizer, né? Às vezes a gente, quando fica um tempo a mais, eu
das unidades que eu comandei, eu fiquei 3 ou 4 anos, eu achei que para mim foi bom. Vai sentir saudade de quê? Quais são as lembranças que vão ficar na sua mente desse período aqui no IME? Eu posso dizer que eu sentirei saudade dessas coisas que eu tive liberdade de poder escolher, de estar presente, né, numa sala de aula, assistir uma aula, ver um professor vibrar, ver um professor fantástico ensinando um assunto difícil, assunto que eu não teria condições de ensinar, né? Essa aí é uma coisa fantástica, da admiração ao professor de viver isso. É uma oportunidade de conversar com os alunos, conversar com os professores, conversar com os servidores civis, conversar com os outros militares, andar pelo IME, né? Comemorar os momentos, né, que nós temos aqui, que são um momento, eu acho que mais importantes, né, são os momentos das formaturas, né, uma formatura de pós-graduação, né, onde você, em nome da República Federativa do Brasil, você entrega o diploma, você diploma uma pessoa, né, da mesma forma, uma graduação, talvez um dos momentos mais bonitos, eu vou sentir saudade, é ver os CAPs sendo lançados ao ar, em que eu vou ter muita saudade de saber que ali eu participei, né, da formação de de pessoas brilhantes que contribuirão realmente com o nosso país. A Operação Ricardo Franco, que se acompanhou? A Operação Ricardo Franco, onde também a gente viu muito bem lembrado, né, pessoas resolvendo questões, às vezes, simples, né, da sociedade local. Então, eu vou sentir saudade, assim, não sei, vai passar um filme agora, eu vou sentir saudade da chegada, de ver a guarda, o quartel, né, do bom dia comandante, né, de cumprimentar as pessoas, de ver as pessoas, de me despedir e com a certeza que o quartel vai estar seguro, porque tem pessoas comprometidas tomando conta do quartel. E talvez, né, vai se dizer, uma convicção, né, de que o IME vai continuar, né, de que eu fiz parte desse momento, né, e que eu fui muito feliz aqui no IME, muito, mas muito mesmo. O senhor fez parte da história do IME. Exatamente. Vai estar aqui na No parede. galeria, talvez a senhora perguntou, no primeiro dia, né, como a senhora falou que eu fiquei 3 anos, né, a expectativa a gente nunca sabe, pode ser uma semana, por um chamado que a gente tenha que ficar pouco tempo. Mas no dia que eu recebi aqui o comando do IME, foi um dos dias que eu dizia o seguinte: eu posso até ir embora agora, mas eu vou para a galeria. Eu fui comandante do Instituto Militar de Engenharia. Isso aí realmente é de muito orgulho. General, muito obrigada. Planos para o futuro já? Férias? Não, eu não tenho férias. Eu até falo, algumas coisas que eu falo, que quando eu era novo, eu imaginei que quando eu fosse me aposentar de verdade. Mas eu descobri que eu cheguei com muita disposição ao final. As pessoas também me perguntam se eu me preparei para ir para a reserva. Mas tem 2 aspectos que eu até gostaria de destacar, que realmente, depois eu refletindo sobre essa tal da preparação para a reserva, eu acho que eu me preparei para ir para a reserva. O primeiro aspecto foi a minha família. Eu sempre, desde que eu me casei, eu sempre estive presente. Minha filha nunca foi a um pediatra sem eu estar junto. Eu sempre estive acompanhando meus filhos, minha esposa, sempre estive juntos. E agora é aquele negócio de chegar ao final, né, e a gente tem que voltar para casa. Eu estou me sentindo muito bem voltando para casa, porque aí o que eu quero dizer, eu me preparei. A minha família, meu Porto Seguro, estará lá para me ajudar na próxima etapa. Agora tem um aspecto que é aspecto profissional, que eu acho que eu vou começar como tudo que eu comecei. Inseguro, sonhando e sendo ajudado pelos outros. E como eu sempre passei a vida assim, eu acho que no final vou estar comemorando como eu estou comemorando hoje aqui no Instituto Militar de Engenharia. Muito obrigada. Em nome do Instituto Militar de Engenharia, eu agradeço em nome de todos os professores, alunos e servidores civis. Muito obrigada por ter representado muito bem o IME. Cíntia, eu quero também dizer aqui o quanto que eu fui feliz trabalhando com vocês. Quero agradecer a equipe, né, do Núcleo de TV, que teve a oportunidade de passar para os alunos o pensamento do comandante, né?
Isso para mim foi muito bom. Eu tenho certeza que sem vocês, a minha realização aqui não seria como está sendo hoje. Desejo a vocês e ao Instituto Militar de Engenharia muito sucesso, muita felicidade e contem comigo onde quer que eu esteja. Tá? Muito Boa obrigada. sorte.